E então, pessoal, Deus é ou não é triuno? Pastor Juliano Fraga e Carlos Moisés, debate fora da caixa. Presta atenção. Diz lá, para refutar a doutrina da Trindade. Talvez Crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ok. Pra crescer. Pastor, Só queria fazer uma... fique à vontade. Posso? Pode. Eu tenho ainda alguns textos que o senhor citou, Tá, depois eu tá gostaria bom. de comentar. Jesus é Deus, os senhores. Essa pergunta eu posso responder É. agora? Não, se ele é Deus, Eu posso responder agora? pode. Mas posso responder com o tempo e argumentos bíblicos? Ele é Deus, mas eu tenho textos que comprovam. Posso assim fazer? Pode. Não, eu só queria saber... Ele é Deus. Ele é Deus, ok. Ele é Jesus Deus. é Deus. Biblicamente Completamente Deus. Deus. Completamente Deus. Está escrito em... Verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus em sua encarnação. Então, lá em 1 João 5,20 está escrito: sabemos que o Filho de Deus é vindo. Nos deu entendimento. Pois é, mas também Paulo escreve aos Filipenses que tem de vós o mesmo sentimento que houve também que Jesus, que subsistindo em forma de Deus não teve por usurpação ser igual a Deus. Aí já era um versículo para refutar a ideia unicista dele. Para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Nós não negamos isso. Certo? Jesus Filho é Deus. verdadeiro. Claramente. Agora chega aqui em 1 Coríntios 8, 6. Não, irmão, mas aí você usa vários versículos fora de contexto. Diz assim: todavia para nós há um só Deus, o Pai. Nós também não negamos que é um único Deus. Não. Olha o que eu falei. Todavia para nós há um só Deus, o Pai. Se Jesus não for o Pai, ele não é Deus. Ele fica só na humanidade. Jesus tinha duas naturezas. Ele é completamente homem. Deixa eu só explicar só um pouquinho para... O homem Jesus, Deus é Espírito. Vamos esquecer. Vamos ver, pessoal. Como ele vai sair dessa? Deus é Espírito. É impenetrável, é intocável, ele habita na luz inacessível, não dá para mim cumprimentar ele, não dá para ver, né? Deus é Espírito. E o verbo se fez carne. A Bíblia diz que o verbo era Deus. Foi Deus que se fez carne. Se fazendo carne, não ficou vazio o céu, gente. Não ficou vazio. Não era assim uma trindade no Velho Testamento e vem o Filho e fica dois lá. Jesus foi explícito com isso que eu gosto. Tudo que eu for apresentar para você está explícito, não implícito. Mas, pastor César, a gente entende que Deus ele também é onisciente, onipresente, onipotente, meu Deus. Eu não sei, né? Não assimila essas questões também, meu Deus. Usa versículo e texto isolado, mas vamos lá. Você só citou homens da história e não citou homens da Bíblia. É hora que o senhor Não é? passar a fala, eu vou citar os textos. Então, Deus é Espírito. Quando ele se manifesta, a Bíblia não diz que foi me mostra na Bíblia que o Filho se fez carne. Foi o Verbo que se fez carne. Deus. E ele se fazendo carne, não ficou vazio o céu, porque ele é Deus. Ele falou para Nicodemos: Nicodemo, falei de coisas terrestres, você não entendeu. E logo ele falou uma celestial. Ninguém. Quando Jesus fala, ele fala para valer. Eu confio nele. Ninguém é ninguém. Certo? Subiu ao céu. Senão o que desceu do céu. O Filho do Homem que está no céu. Como que Jesus estava no céu se ele estava conversando com Nicodemos? É porque ele é Deus. Então, por que ele precisava orar por uma outra divindade da Trindade e não para a sua divindade? Já que os três são um, eu preciso orar para esse, porque ele orava para essa divindade e não para a divindade dele, que também teria força. Só estou falando para quem crê na Trindade, sim. Então vamos lá. Textos que o senhor citou. O primeiro foi Deuteronômio 32, versos 39. Agora lá vai, segura. Não há um outro Deus além de mim. Eu firo, eu curo, eu mato e faço viver. Nós não negamos que existe um único Deus verdadeiro. Nós não negamos que não há um outro Deus. Na verdade, o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Três deuses? Há um único Deus verdadeiro. Não. Agora, eu preciso concluir. O senhor falou, mas eu preciso concluir. Não, eu sei. Você falou qual era
que a gente é quase um tapado por desconhecer a história, esse negócio. Agora, falar que 3 é 1, matematicamente já está fora de lógica, não é? Então vamos lá. Sim, vamos ver, 3 são. vamos ver se está fora de lógica. Poderia me responder só uma pergunta? Me explica a Trindade assim. Como é que ela funciona? Se os 3 conversam entre si, Ok. se eles têm essa autonomia, têm hierarquia ou não, os 3 são iguais, não são iguais, como é Ok. que eles vivem? O Pai, o Filho e o Espírito Santo é um único Deus que subsiste em 3 pessoas. Nós temos esse relacionamento entre as 3 pessoas. Na criação, por exemplo, nós temos o Pai, Deus, ele tem o plano de criar, o verbo é o haja, a palavra, e o Espírito Santo paira sobre a face das águas. Nós temos também, não só na criação, mas também na redenção. Quando lemos, por exemplo, aquilo que nós conhecemos como Trindade econômica vinda por Tertuliano, nós entendemos que na redenção em Efésios capítulo 1, do versículo 3 ao 6, o Pai escolhe. Do 7 ao 12, o Filho salva. O 13 e o 14, o Espírito Santo santifica. Nós temos um único Deus que subsiste em 3 pessoas, coiguais, coeternos e tem mais. Atributos incomunicáveis e naturais. O Pai é criador, o Filho é criador, o Espírito Santo é criador. Gênesis 1, versos 1, no princípio criou Deus, o Pai é criador. Nós temos Colossenses 1,16, o Filho criou todas as coisas visíveis e invisíveis. Está falando ali de Jesus. João capítulo 1, versos 3, sem ele nada do que foi feito se fez. Estamos falando de Jesus. O Espírito Santo no Salmo 104, versos 30, ele é criador. Logo, estamos falando que o Pai é Deus, que o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Mas não são 3 deuses. É um único Deus que subsiste em 3 pessoas. Então pronto, já está refutado aí. É só ministrar a bênção apostólica sobre a vida dele, que o grande amor de Deus nosso Pai, a graça salvadora de Cristo Jesus e a doce comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. A Trindade, a palavra Trindade, ela não está explícita, mas ela está implícita nos textos. Né? No princípio criou Deus os céus e a terra, porém a terra se forma vazia, havia treva sobre a face do abismo, e disse Deus, haja luz, e houve luz. E João vai dizer que no princípio era o verbo é o haja, a liberação do poder da palavra de Deus, né? E o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele, nada do que foi feito se fez. É Jesus, o Evangelho de João, capítulo 1, João está falando sobre Jesus no princípio da criação. Então ele é Deus, Deus é triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Eu espero que esse conteúdo seja para a sua edificação e crescimento espiritual. Deus te abençoe, em nome de Jesus.